Muito boa tarde a todos. É um prazer muito grande retornar a essa casa para nós continuarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus. Quero, antes de começar, render a minha homenagem a Divaldo Franco, que desencarnou nessa semana, grande trabalhador da Seara de Deus, que tinha como mentor, Joana de Ângeles, que é a patrona desta casa. Que nosso irmão receba o nosso muito obrigado e que Deus conforte seus familiares, amigos e admiradores. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdoe o teu irmão, a fim de que sejas perdoado por Deus. Meu nome é Gledson Benedetti e eu sou trabalhador da Vinha de Luz de Gravataí. Quando o Evangelho diz, bem-aventurados os misericordiosos, está querendo nos dizer, faça o bem e o bem chegará até ti. O bem será o retorno daquilo que plantamos. Quando ele diz, perdoai o vosso semelhante, a fim de que Deus também vos perdoe, ele está nos falando sobre a lei de causa e efeito. Somos livres para plantar e teremos que colher o resultado da nossa plantação. Mais adiante, Jesus disse assim, quão bom e recomendável é que vivam unidos os irmãos. O que ele quer dizer com isso? Que a união faz a força. Que unidos somos mais fortes para enfrentarmos e vencermos as vicissitudes da vida. Vamos dar um exemplo muito claro e muito prático. Se nós dermos uma varinha para cada um dos presentes aqui e solicitarmos, quebre essa varinha. Tenho certeza que todos, indistintamente, pegarão a varinha e a quebrarão. Depois nós podemos pegar um feixe de varinhas, representando cada um de nós. E vamos pegar esse feixe, uni-lo, e vamos entregar a cada um dos que aqui estão. E solicitar, quebre o feixe. Com certeza, não haveremos de quebrar. Ou dará muito trabalho para quebrá-lo. O que isso quer dizer? Que isoladamente nós somos mais frágeis. E estamos sujeitos a insucessos. Mas que unidos, coesos, nos tornamos mais resistentes. E muitas vezes vencemos as nossas batalhas, uns apoiando aos outros. E por que todo esse preâmbulo? É justamente para demonstrar que bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Unidos somos mais fortes. E como manter, como criar essa
união. Se somos todos imperfeitos, se todos nós cometemos erros e equívocos, se todos nós tropeçamos, se todos nós magoamos a nós mesmos e aos nossos semelhantes, como criar essa união que nos torna mais fortes? É através do perdão, meus irmãos. É através do reconhecimento de que somos falhos e que os erros fazem parte da nossa trajetória. Precisamos compreender que a imperfeição conduz à falha. Falhamos conosco de diversas formas. E precisamos compreender que quando nós erramos, algo nos levou a esse erro. Imprudência, imperfeição, intolerância, imperícia, seja o que for. Erramos. E errar é normal. E então precisamos sermos misericordiosos conosco mesmo, compreendendo que somos imperfeitos e os imperfeitos erram. Mas como que devemos ser indulgentes conosco mesmo? Dando-nos uma nova oportunidade. E como que se dá essa nova oportunidade para nós mesmos? É reconhecendo nossos erros, buscando corrigi-los e buscando nos esclarecermos para que não venhamos a incorrer no mesmo erro. E em relação aos nossos semelhantes? Da mesma forma. Não devemos ser egoístas ao ponto de querermos nós recebermos a indulgência e não sermos indulgentes com os nossos semelhantes. Todos indistintamente somos imperfeitos. E em algum momento praticamos desatinos, cometemos erros, machucamos o nosso semelhante, causamos prejuízos aos nossos semelhantes. E isso gera a desunião. O rancor, a mágoa e o desejo de vingança desestabiliza qualquer núcleo, seja ele familiar, seja ele na empresa onde trabalhamos, na vizinhança da qual fazemos parte, do clube onde participamos. A mágoa corrói e gera desunião. E uma vez desunidos, nos tornamos presas fáceis, porque nós já vimos que quebrar uma varinha é fácil. É no fecho, é no grupo que nos tornamos fortes. Então, por isso que o processo da união passa pelo perdão. Devemos reconhecer o erro. E devemos termos a clareza e a determinação de que precisamos restabelecer a harmonia para recompormos a união. E então precisamos nos dirigir àquele a quem magoamos e pedir-lhe desculpa, pedir-lhe perdão. E mais do que isso, devemos corrigir
o resultado, o desdobramento do erro que cometemos. Para que possamos criar o ambiente ideal para restabelecer a amizade, o companheirismo e o grupo. Às vezes, a gente ouve falar assim, que devemos perdoar e esquecer da ofensa. Aí precisamos abrir um parênteses. Quando Jesus diz que devemos perdoar e esquecer da ofensa, ele está se referindo a nós não virmos, a ficarmos cutucando aquela ferida que está começando a sarar, a cicatrizar. Porque se nós começarmos a cutucar uma feridinha que está recém cicatrizando, o machucado volta. Mas precisamos ter uma outra interpretação com relação às ofensas também. Devemos compreender a ofensa. Devemos entender a ofensa. E não esquecer do mal que causamos, do prejuízo que causamos, do desdobramento da nossa ofensa. Para que possamos, em episódios análogos, nós nos lembrarmos de que a nossa atitude gerou dor, sofrimento e desarmonia. E devemos nos lembrarmos também de que as ofensas que sofremos também nos causaram dores, sofrimentos, prejuízos. Para quê? Para que possamos nos fortalecer e nos precavermos sobre novos episódios. Isso chama-se lapidação e evolução. Devemos nos prepararmos para não cometermos o mesmo erro e não sofrermos pela mesma causa. E também não permitirmos, não darmos espaço para que sejamos feridos e venhamos a sofrer novamente pelos mesmos episódios. Isso não quer dizer que nós vá hostilizar nossos irmãos. Não. Precisamos ter ciência de que, às vezes, a imperfeição do outro, o descontrole do outro, pode ser nocivo contra nós. E nos precavermos. Não oportunizarmos, não darmos as mesmas chances e oportunidades para que aquele mal nos atinja novamente. Mas não precisamos fazer isso com brigas, com guerras, nada. São atitudes preventivas. Porque quando nós nos antecipamos ao risco, nós evitamos que o mal aconteça. Porque existem vários caminhos. E se nós percebermos que no caminho A há o risco de sermos maltratados, podemos optar pelo caminho B, C ou D. Existem várias formas de nos precaver. E tem uma coisa muito importante que precisamos falar, que é sobre a lei de causa e efeito.
tudo o que fizemos, nós iremos obter um resultado. Muitas vezes, a gente se depara com alguns quadros que vai ser bem perceptíveis para todos nós. É um exemplo, né? Aquele velhinho, aquela velhinha que foi abandonada num asilo. Isso nos comove, dilacera o nosso coração. Que crueldade! Como é que tiveram coragem de fazer uma coisa dessa com esse velhinho, com essa velhinha frágil? Mas aí vamos nos recordar da lei de causa e efeito. Não é julgamento, é o estudo da situação para que possamos usar como subsídio para compreendermos o quão importante é a convivência harmoniosa. Muitas vezes, nós temos o chamado status, uma posição. Somos um pai poderoso, somos um gerente poderoso, um diretor poderoso, um chefe de organização poderoso. E nesse status de poder, nós subjugamos quem está abaixo de nós. Nós achamos que somos o dono do mundo e podemos fazer e desfazer, mandar e desmandar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente ouve muito isso por aí. Só que, meus irmãos, o status muda. Quem é rico pode ficar pobre. Quem era gerente pode perder o cargo. Quem era dono da organização pode perder a organização. E perdendo o status, muitas vezes perdemos o poder. E, em determinado momento, nos tornamos frágeis. Agora vamos voltar ao caso daquele velhinho, daquela velhinha que foi abandonado no asilo. Quantas vezes temos pais, temos mães soberbos, autoritários, que pisam em cima dos seus filhos, dos seus netos, dos vizinhos, mães e pais que tiveram status de poder e que machucaram muita gente. O que acontece quando nós temos poder e dizemos, manda quem pode e obedece quem precisa? Quem está abaixo de nós, muitas vezes precisa. O funcionário precisa daquele emprego. O fornecedor precisa daquela relação comercial. O vizinho precisa do outro vizinho que está em posição melhor. E os filhos precisam e dependem de seus pais. Mas o que acontece? Manda quem precisa? Não. Manda quem pode. Obedece quem precisa.
Então, se gera uma relação de puro poder, uma relação de subjugação. E o que acontece quando alguém sente-se subjugado, oprimido? Pensa, quer, planeja, um dia isso vai mudar. Um dia essa situação vai mudar. E aí, a idade chega, aquele pai, aquela mãe que tinha o status de poder, passa a ter sobre si os desdobramentos naturais da idade e da passagem do tempo, e vai se fragilizando. Ao passo que aqueles filhos que eram oprimidos, com o passar do tempo, ao invés de enfraquecerem, começam a se fortalecer. E aí, como somos imperfeitos, o desejo de vingança, o desejo de dar o troco, floresce, aparece, ganha corpo. E os planejamentos que eram feitos nos momentos de opressão começam a haver possibilidades de serem postos em prática. E aí? Esses filhos, essas noras, esses netos, veem na fragilidade daquele que os oprimiu a possibilidade de ir afora. E pegam esses velhinhos frágeis de hoje e os colocam em asilos e os abandonam. Não é justificativa. Não é justificativa. Mas é o exemplo. É como a gente pode explicar a lei de causa e efeito. É como a gente pode exemplificar que o que plantamos, um dia nós iremos colher. E o assunto de hoje? O perdão. É por isso que precisamos nos lapidar. É por isso que precisamos muito dos ensinamentos de Jesus. Para irmos trabalhando o nosso coração. Para irmos trabalhando o nosso inconsciente. A fim de que possamos compreender que aqueles que nos ofenderam, que aqueles que nos oprimiram, o fizeram por ignorância, por conta das suas imperfeições. E é aí que temos que colocar em prática o perdão incondicional. Perdão incondicional quer dizer o seguinte: não se colocar condição para perdoar. Compreender que o mal que sofremos foi por conta da imperfeição e ignorância dos nossos ofensores. Mas muitas vezes nós esbarramos em algo chamado superego. Somos egoístas demais. Como é que eu vou perder a oportunidade de me vingar?
Como é que eu vou deixar passar essa oportunidade de lavar minha alma por tudo que eu passei, por tudo que me fizeram? É um pensamento mesquinho, é um pensamento pequeno, mas tão natural, tão recorrente, tão normal para nós, espíritos imperfeitos. E como recorremos nessa falha de não perdoarmos, não pedirmos perdão, não buscarmos reconciliação, reconstrução dos laços, a fim de restabelecer a harmonia. Muitas vezes, quando somos detentores de poder, nós nos transformamos. Tem um ditado que diz assim: se quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê poder a ela. E isso ocorre em todos os níveis. Até nas casas espíritas. Quando eu for presidente da casa. Quando eu for diretor do departamento espiritual. São mágoas que vêm sendo guardadas à espera do momento da vingança. E isso vai nos consumindo, meus irmãos. É difícil perdoar. É difícil pedir perdão. Aí as pessoas falam: mas se é difícil, por que tu está falando? Eu estou falando porque é necessário. Perdoar e pedir perdão é necessário. Faz parte do processo de se construir uma unidade. De se manter o grupo unido. De nos tornarmos fortes. De sermos uma equipe una. É isso que o Evangelho de Jesus vem nos trazer. Porque aquilo que é fácil, todo mundo faz. Ninguém precisa falar sobre o que é fácil, porque todo mundo faz. Precisamos falarmos e buscarmos nos esclarecermos sobre as coisas difíceis. E os relacionamentos são difíceis. Por que os relacionamentos são difíceis? Porque nós somos difíceis. Nós somos imperfeitos. E não nos reconhecemos como imperfeitos. Nós enxergamos em nós a perfeição. Tem que ser como eu quero, porque do jeito que eu estou pensando, que eu estou planejando, é que vai dar certo. E não é assim, meus irmãos. Nós precisamos ouvir uns aos outros. Precisamos nos comunicarmos. Precisamos falarmos das nossas dores, das nossas dúvidas, das nossas mágoas e buscarmos o entendimento. E esse entendimento só acontece quando nós decidimos pedir perdão e perdoarmos uns aos outros. Que possamos levar essa mensagem de hoje armazenada em nossos corações, em um local de fácil acesso, que possamos lançar mão nas interações do dia a dia, que possamos de forma
afável e tranquila, transmitirmos essa mensagem para todos os nossos amigos, vizinhos, companheiros, colegas, mas de forma bem branda, porque as mensagens do Evangelho de Jesus é a nossa bússola para encontrarmos o caminho certo para nossas vidas. Convido a todos para elevarmos o pensamento, dizendo: graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e pelo Teu Evangelho que nos esclarece. Que nós possamos compreendermos que somos falhos e compreendermos que, por sermos falhos, cometemos muitos equívocos. Que possamos ter a humildade de, reconhecendo o nosso erro, pedirmos perdão e procurarmos corrigir os desdobramentos dos nossos atos falhos, a fim de construirmos a unidade que possa nos tornar um grupo forte, um grupo familiar, um grupo de trabalho, um grupo de vizinhos, enfim, em qualquer grupo no qual estejamos inseridos. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigado.